Alô, alô, povo de Deus, a paz do Senhor. Pode aumentar o volume aí porque hoje é dia de podcast na sintonia da EBD. É isso mesmo, prepare-se para mergulhar numa conversa abençoada, cheia de revelação bíblica no clima da lição que vamos estudar neste domingo. Se ajeita aí, pega tua Bíblia, seu café e vem com a gente nessa jornada de fé e conhecimento. Tá no ar, o podcast da lição na sintonia da EBD. Sintonia da EBD. Sintonia da EBD. Bem-vindos a mais uma conversa focada. Hoje a gente mergulha nos capítulos 21 a 24 de Jeremias. É, assim, um trecho bem intenso, né? Ah, com certeza, um momento super crítico para ajudar. Exato. E tem de tudo ali: juízo divino, falha de liderança e, olha só, promessas de restauração também. Precisamente. Vamos explorar como esses capítulos mostram, assim, a corrupção dos reis, dos líderes espirituais. E, ao mesmo tempo... Isso. E como mesmo no meio de avisos bem duros, surge uma esperança, né? Uma esperança messiânica e aquela lição visual dos figos que é fantástica. Vamos desempacotar isso então. O cenário é tenso. Judá está ali sob a ameaça da Babilônia. Uma pressão enorme. E a mensagem de Jeremias não é nada fácil de ouvir. Logo de cara, no 21, uma escolha radical é apresentada. Sim, submeter-se ao plano de Deus, mesmo que seja o exílio, que ele chama de caminho da vida. Ou então resistir e aí encarar a destruição, o caminho da morte. Uma decisão muito difícil, né? E o motivo desse juízo todo que está vindo? Fica claro, a liderança falhou. Falhou feio. Aham. O capítulo 22 bate muito na tecla da injustiça, sabe? A opressão contra os mais frágeis. Estrangeiros, órfãos, viúvas. Como tá lá em Jeremias 22, verso 3, né? Exatamente. Deus está pedindo justiça na prática. Ações reais, não só tipo cumprir rituais. O cuidado social era a parte central da aliança. E essa condenação vai tão longe que rejeita um rei específico, o Jecônias, também chamado de Cônias. Sim, a declaração é forte. É cortante. Jeremias 22, versos 29 e 30 diz que a linhagem dele não ia prosperar no trono. Peraí, isso não bate de frente com a promessa feita para Davi lá atrás? Aquela promessa que parecia inabalável. Então, essa é uma tensão importante no texto. A rejeição do Jecônias mostra o peso, a seriedade das consequências da infidelidade para aquela linhagem imediata. Entendi. Mas a promessa maior feita a Davi, de um reino eterno, sabe, aquela de 2 Samuel 7, Ela não é cancelada. ela é tipo redirecionada, aponta para um cumprimento futuro, maior, que vai além das falhas humanas do momento. A linhagem davídica ia continuar, mas não pelo Jecônias no trono naquele momento. Entendi. Seguindo para o capítulo 23, a crítica agora foca nos pastores, líderes religiosos, políticos. Isso, que, segundo o verso 1, em vez de cuidar do rebanho, Eles destroem e dispersam. que coisa, né? Prejudicavam o povo. Totalmente. Mas aí vem o contraste, que é fascinante. Depois de detonar esses maus pastores, o próprio Deus fala que vai intervir. E como? No verso 5, ele promete levantar um renovo justo da linhagem de Davi. Um rei futuro que vai governar com sabedoria, com justiça. É uma promessa messiânica central ali no Antigo Testamento. Poderoso. E não são só os reis que levam bronca, né? Os falsos profetas também. Ah, sim. Duramente confrontados. Porque eles davam mensagens que o povo queria ouvir, talvez, mas eram enganosas. O texto usa aquela imagem forte, né? Palha versus trigo. Exato. Jeremias 23, verso 28. A mensagem deles era palha. A palavra de Deus, o trigo, é descrita como fogo, como um martelo que despedaça a rocha. Uma força imensa. Uau! Eles pregavam uma paz que não existia, sabe? Falavam o que vinha da cabeça deles, não de Deus. E isso meio que anestesiava o povo. Impediu o arrependimento. Isso. Levava a crer que o juízo não ia chegar. Uma falsa segurança que era, na verdade, fatal. Muito marcante. 2 cestos de figos. Lá diante do templo. Isso, uns figos ótimos e outros tão ruins que, nossa, não dava para comer. O que isso quer dizer? É aqui que a perspectiva de Deus surpreende mesmo. Os figos bons, segundo o verso 5, são quem? Os exilados. Aqueles levados para a Babilônia. Sério? Os que foram levados? Sim. Aqueles que passaram pela disciplina dura do cativeiro,
Mas Deus promete olhar por eles para o bem. Que virada. E a promessa inclui restaurar e, o mais importante, dar a eles um coração para conhecer a Deus. Está lá no verso 7. Então, o que parecia o pior cenário possível, o exílio, na verdade era o jeito de Deus preservar e purificar um grupo. Essa inversão é, nossa, muito forte. Mostra como a nossa visão humana de sucesso, de fracasso, pode ser totalmente diferente da de Deus, né? Totalmente. Enquanto isso, os figos ruins, lá no verso 8, esses simbolizam quem ficou em Judá, ou quem fugiu para o Egito, incluindo o rei da época, o Zedequias. Que aparentemente estavam numa situação melhor. Pareciam estar, né? Mas a rebeldia contínua, a desobediência, levou eles à rejeição, à destruição. Fica muito claro, então, a lição vai além do lugar onde a pessoa está ou do status dela. O que pesa mesmo é a condição do coração, a resposta à vontade de Deus, mesmo quando o caminho é difícil ou parece não fazer sentido pra gente. No fim das contas, essa análise de Jeremias 21 a 24 mostra um Deus que sim, julga a injustiça, a liderança corrupta, mas que mesmo no meio do juízo, ele preserva um povo para si e mantém a esperança viva com promessas como essa do renovo justo. E a imagem dos figos. É um lembrete poderoso, né? O valor real não está na aparência, na posição que a pessoa ocupa, mas na resposta sincera, lá dentro, a Deus. A gente percebe que aceitar a correção divina, por mais dura que seja, pode ser, na verdade, um sinal do cuidado de Deus, um jeito de preservar, enquanto aquela aparente segurança na desobediência leva para a ruína. Exato. E distinguir a palha das promessas vazias do trigo da verdade continua sendo crucial hoje como naquela época. E isso talvez deixe uma questão para a gente pensar, né? Nas nossas vidas, nos nossos contextos. Como é que a gente pode discernir? Discernir entre o que só parece bom por fora, tipo os figos vistosos, ou as lideranças que falam o que a gente quer ouvir, e aquilo que realmente tem valor, que tem substância, diante de um padrão mais elevado. Vem aí um louvor especialmente escolhido que tem tudo a ver com o tema da nossa aula. Prepare sua Bíblia, afine o coração e aumente o som, porque está no ar. A Sintonia da EBD. Sintonia da EBD. O profeta Jeremias, diante do cerco babilônico, apresentou ao povo de Judá uma escolha crucial: submeter-se à disciplina divina, viver ou resistir e perecer. Deus não apenas adverte, mas oferece uma oportunidade de arrependimento. O caminho da vida exigia humildade e aceitação do juízo. Nesse caso, o exílio, enquanto o caminho da morte resultava da obstinação em permanecer em Jerusalém. O Senhor exige justiça e equidade, mas os reis haviam negligenciado essa responsabilidade, oprimindo o povo, enriquecendo-se à custa dos necessitados. A justiça social era um princípio fundamental da aliança, e sua violação levou ao juízo divino. A rejeição de Jeconias simboliza o juízo divino sobre a linhagem real de Judá. Deus declara que nenhum de seus descendentes prosperará no trono de Davi, interrompendo temporariamente a sucessão davídica. Esse decreto reforça a seriedade do pecado dos reis de Judá e a necessidade de um governante justo. O Senhor promete intervir, assumindo Ele mesmo o cuidado ao seu rebanho disperso. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão. Nem se espantam, nem metade delas faltará, diz o Senhor. Após denunciar os líderes corruptos,
feitos, Jeremias profetiza uma restauração. Deus levantará um rei justo, chamado Renovo de Davi. Esse título messiânico revela a promessa de um governante que governaria com sabedoria e retidão, em contraste com os reis infiéis de Judá. Jeremias também denuncia os falsos profetas que enganavam o povo com mensagens de paz e prosperidade sem arrependimento. Esses líderes espirituais não eram enviados por Deus, mas falavam aquilo que agradava seus ouvintes. Os figos bons representam os judeus que foram levados para o exílio na Babilônia. À primeira vista, o exílio parecia um castigo severo, mas na verdade fazia parte do plano divino para preservar um remanescente fiel. Os figos bons representam os judeus que foram levados para o exílio na Babilônia. À primeira vista, o exílio parecia um castigo severo, mas na verdade fazia parte do plano divino para preservar o remanescente fiel. Os figos bons representam os judeus que foram levados para o exílio na Babilônia. À primeira vista, o exílio parecia um castigo severo, mas na verdade fazia parte do plano divino para preservar um remanescente fiel.